amados irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. De pé como vocês estão, vamos fazer vamos ler um texto da palavra de Deus. E em seguida vocês podem tomar assento. Coloca aqui, por favor, por gentileza, Mateus capítulo 22, do verso 34 até o 40. Mateus capítulo 22, do verso 34 até o verso 40. Quero louvar a Deus pela vida dos meus irmãos. Quero louvar a Deus pela vida dos líderes dessa igreja, dos obreiros dessa igreja. Louvo a Deus pela vida de cada família representada por vocês que chegaram aqui. Louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos que não puderam chegar aqui porque estão a trabalho, outros que estão viajando. Mas o mais importante, que o Espírito Santo de Deus não nos deixe sozinho. Aqui Ele está e certamente Ele tem uma palavra aos nossos corações. Mateus 22, 34 é um texto bem conhecido e eu gostaria de ler com a igreja esse texto bíblico, todos juntos, em uma só voz, como fazemos, 3, 2, 1. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amém. Vamos fazer mais uma oração e em seguida você pode tomar seu assento. Senhor Deus, Pai de amor, te louvamos e te agradecemos, Pai, pelo privilégio de estarmos na tua casa, Senhor Deus. Senhor, tu conheces o coração, a necessidade mais pessoal e particular, a necessidade mais íntima de cada um dos meus irmãos. Tu conheces de que forma, de que maneira cada um chegamos aqui nessa noite. Mas viemos aqui com um propósito único, Senhor, de ouvir a Tua voz, de sair daqui, Senhor Deus, alimentado, Pai, guiados pela Tua palavra, que a Tua palavra, Pai, ela venha resplandecer aos nossos pés, que ela venha ser luz em nosso caminho, que a Tua palavra venha nos orientar, nos guiar em tudo, Senhor Deus. Que a Tua palavra, Pai, ela possa encontrar lugar seguro, abrigo em nossos corações. Que a Tua palavra possa nos moldar, nos preparar, Senhor, para continuarmos te servindo até aquele grande dia em que o Senhor virá buscar o Teu povo. Dai-nos sabedoria dos céus. Ilumina-nos, ó Deus, nessa noite, Pai, a ministrarmos a Tua palavra, Pai. Aqui estão os Teus filhos que vieram sedentos para ouvir a Tua voz. Eu também quero ouvir a Tua voz nessa noite, Senhor Deus. Usa-nos por Tua bondade e por Tua misericórdia. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos. É no nome de Jesus, Senhor Deus, que nós agradecemos por tudo e por estarmos aqui, Senhor Deus. No nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, tomem seus assentos. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema que estamos estudando por esses dias, ainda com o tema principal, Jesus, mensagem e ministério, mas nós estamos com um subtema que nós estamos falando sobre, a mensagem de Jesus e o grande abismo que nos separa através das práticas religiosas. Há um grande abismo entre aquilo que Jesus nos ensinou e, de fato, as práticas da religiosidade. Quando nós deixamos de obedecer, quando nós deixamos de meditar, de refletir, de fato, no teor, na essência, na centralidade da mensagem de Cristo e aplicar isso em nossas vidas, logo nós ficamos descuidados, e descuidados podemos entrar pelo caminho da religiosidade vazia e do culto sem a essência, sem o sentido, sem, de fato, o propósito real. Quando perdemos este equilíbrio, deixamos de oferecer o nosso culto como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque perdemos a racionalidade do momento de estarmos reunidos na presença do nosso Deus. Aí nós estamos
começamos a semana passada falando sobre a generosidade, deveres e benefícios. A generosidade não é uma opção para o cristão, é um princípio de fé em ação. Nós fizemos uma introdução, e na introdução que fizemos, vocês não estranhem, eu fiz um procedimento dentário hoje, e estou com uma certa dificuldade ainda, estou me adaptando para falar direito, tá bom? Então a língua está travando aqui, em algumas palavras a língua já trava por natureza, e algumas palavras ela fica mais difícil para a gente pronunciar. Mas para introduzir esse estudo que iniciamos a semana passada, nós concordamos aqui, eu fiz 12 perguntas para os meus irmãos, e não vou repeti-las, mas todos nós concordamos em número, gênero e grau com as perguntas que eu fiz e as aplicações. Nós introduzimos falando da generosidade como fruto do arrependimento verdadeiro. E hoje eu quero dar continuidade no segundo tópico desse estudo bíblico, falando sobre os mandamentos da lei e o ensino de Jesus sobre generosidade como princípio do reino de Deus. Este momento de estarmos juntos, meditando, refletindo acerca da mensagem de Cristo para a igreja, dessa mensagem transformadora, da mensagem que renova, que restaura, da mensagem que dá sentido à vida, da mensagem que coloca luz em nosso caminho, nas dúvidas, quando chegamos, quando os conflitos e as pressões da vida, muitas vezes tendem a nos sufocar, quando chegamos a um culto como esse, um culto de ensinamento bíblico, um culto onde nós buscamos o conhecimento, e para isso temos a ajuda do Espírito Santo de Deus, que nos auxilia no entendimento, na interpretação da palavra de Deus. Aí certamente todos nós que chegamos e entramos por essas portas, nós não sairemos mais da mesma forma, todas as vezes que nós nos aplicamos a meditar e a refletir na palavra de Deus, essa palavra que é viva, essa palavra que é eficaz, essa palavra que é mais penetrante que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, ela não nos deixa sair da mesma forma com que chegamos. Se chegamos tristes, vamos sair felizes. Se chegamos felizes, sairemos mais felizes ainda. Mas olha o que diz a palavra de Deus, que até a tristeza salta de alegria na presença do Senhor. E sobre nós repousa uma promessa, e eu preciso acreditar nisso, eu preciso meditar nisso, eu preciso, porque se eu não tiver fé, se esse sentimento não me consumir por dentro, de que Jesus está presente em nosso culto, em nossas reuniões, porque sobre nós repousa essa promessa, que Ele disse que onde estivesse 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali Ele estaria presente. E nós não estamos aqui com nenhuma outra finalidade que não seja meditar, refletir na palavra de Deus. Amém? Você diz um amém? Amém? Isso, se você disse amém, então você disse assim seja, ou então amém é um dos nomes de Deus, um dos nomes do eterno, amém. Isto diz o amém, aquele que confirma, que consolida, né, toda a sua palavra, aquele que é a verdade, a plena verdade, está aqui em nosso meio. E antigamente nós, muitas vezes, chegávamos num culto de ensinamento, Heber, você já é de uma outra geração, mas os irmãos como Raimundo, né, que está aí, cadê o Marciano, eu vou falar aqui somente aqueles que já passaram dos 30, e faz tempo que passaram dos 30, né? Já dobraram os 30, já estão entrando nos 70, vai por aí fora. Para essa turma, nós nos acostumamos muitas vezes nos cultos de ensinamento, em que a gente chegava e o obreiro, Francisco, rapaz, Francisco, vem cá, Francisco, vem aqui, por favor, Francisco, antes de eu introduzir, vem cá, antes de eu introduzir, somente para a gente dar uma risada bem legal aqui, vem aqui, Francisco, vem aqui. Irmãos, me diga uma coisa, um jovem desse, como que a gente pode dizer e pode dar um cartão de idoso para um jovem desse esse ano? Pode? O rapaz, ele é bonito, elegante e é jovem, né?
estiloso, jovem. Sinceramente, eu do lado dele, pareço ser o pai dele, né? Mas ele é mais velho que eu. Vocês sabiam disso? Ele é mais velho que eu. Aí esse ano ele vai passar ao clube de quem? Da melhor idade, não é isso? Melhor idade. Terceira nada, é melhor idade. Vai andar de graça, vai ter o cartãozinho para parar em qualquer lugar aí de idoso. Mas eu falei para ele, brincando com ele esses dias, mensagem, eu falei, isso é um crime, né? É um crime olhar para um homem desse e chamar ele de idoso. É nada, ele está muito mais jovem do que eu, ele está pulando sobre os montes, esse rapaz aqui, viu? Eu falo assim que eu tenho liberdade com ele, a gente se conhece há mais de 30 anos. Irmãos, mas eu quero dizer que a gente, dessa geração, nós nos acostumamos a ver, chegar nos cursos de ensinamento, e nos cursos de ensinamento perder-se todo o tempo, não é isso, Francisco? Falando do tamanho da saia das irmãs, falando que os obreiros não podiam ter, o terno dos obreiros não podia ter esse rastro. O pastor um dia mandou falou, olha, você não vem mais com esse terno não, até você fechar aí esse rastro, não pode ter. Estou falando daquilo que eu vivi. Falava, na verdade, do tamanho do corte de cabelo. Aí tinha aquelas revelações em que o irmão foi arrebatado e lá ele via os anjos catando os fios de cabelo das irmãs e colocando numa taça. Quem já viu essas experiências? Irmã Maria, mas não revela não, irmã Maria. Vão achar que a senhora já tem 60 ou 50. Não, vão dizer que a senhora já tem 50. Né? 50, né? Esse ano. 50 esse ano, tá vendo, irmãos? É não? Ah, meu pai. Mas como que pode? Vocês estão vendo? Não é só tu não, viu, Francisco? A irmã Maria também está no mesmo caminho. Você vê que coisa, né? O Ezerão disse que os 40 de hoje, como é que é? É os 20, né? É os 30. Os 40 é os 30. E os 60? Os 60 é o quê? É os 50? Tem 60 aí que está parecendo mais que tem 30 do que 40, do que 50, né? Amados, e a gente via tudo isso acontecer nos nossos cultos de ensinamento, e a gente ficava, saía dali muitas vezes mais perdido do que chegou. Mas a gente entende que era uma outra época, um outro momento, a simplicidade dos nossos irmãos. Mas hoje Deus, né, nessa geração que nós estamos vivendo, Deus, Ele nos capacitou, Ele nos proporcionou muitos recursos para nós nos prepararmos, estudarmos, porque eu, por exemplo, estudei muito mais do que os meus pais, né? Os meus filhos, certamente, eles estudaram mais do que eu, apesar que até hoje eu continuo estudando ainda, tá bom, irmãos? Mas eu quero dizer que hoje nós temos recursos, nós temos hoje material didático. Naquela época lá, era poucos crentes que tinham até Bíblia, para ser bem sincero, porque os crentes não tinham dinheiro, recurso, para comprar uma Bíblia, tá? Os crentes naquela época, muitas vezes andavam, sabe com o quê? Que tinha os Gideões, missionários da última hora, que distribuía o Evangelho de João, ou então aquele Novo Testamento, né? Evangelho de João ou Novo Testamento. E era comum os crentes ir para a igreja com aquela Bíbliazinha pequenininha, aquele Novo Testamento, porque não tinha dinheiro, não tinha recurso para comprar uma Bíblia. Então todas as igrejas, ela usava uma Bíblia em cima do púlpito, porque os crentes que não tinham Bíblia, e quando tinham oportunidade, eles usavam a Bíblia do púlpito. Quem lembra disso? Levanta a mão, quem lembra disso? Somente eu, Francisco é velho, né? Só alguns que são velhos. O Vanil também lembra disso. Somente uns que são velhos. A Diana também lembra disso. Os crentes que não tinham Bíblia. Então hoje não é desculpa o obreiro, o crente, o líder subir no púlpito para ensinar despreparado. E também não é incabível um pastor, nos dias de hoje, em vez de ensinar a igreja a palavra de Deus, ficar perdendo tempo com algumas questões que não edificam em absolutamente nada. Ou discutindo questões políticas, ou questões ainda que eu reconheço o valor e a importância da política, mas aqui não é o lugar apropriado para nós falarmos de política. Aqui nós falamos de Jesus, aqui nós falamos da centralidade da palavra de Deus, aqui nós falamos das verdades absolutas da palavra de Deus, que responde todos os questionamentos humanos
não tem nenhuma pergunta que fique sem resposta, e eu estou mordendo a língua e está tudo certo. Falei que vocês não estranham, tá bom? Porque às vezes eu vou dar uma travada aqui, vocês não estranham não, tá bom, irmãos? Estou me acostumando aqui ainda. Vamos lá. Então a Bíblia, como tem resposta para tudo, ela não nos deixa ficarmos enganados ou iludidos. Ela revela as nossas obrigações como representantes de Cristo, certo? Sim ou não, irmãos? A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Deus, sim ou não? Me responda com muita firmeza na sua voz. Nós somos embaixadores, certo? Então, o embaixador, ele representa as autoridades do seu país, sim ou não? No lugar da embaixada, no espaço físico da embaixada, as leis que vigoram ali são as leis do seu país, certo? Não é assim? Se eu entrar na embaixada americana, aqui no Brasil, é um território brasileiro, mas aquele pedaço ali é território americano. As leis que vigoram ali naquela embaixada são as leis americanas. Se for o contrário, se eu chegar lá nos Estados Unidos da América e entrar na embaixada do Brasil dos Estados Unidos da América, as leis que vão vigorar ali são as leis do Brasil, ainda que a embaixada está em território americano, mas as leis que regem ali são as leis brasileiras. Por isso que muita gente, quando está em um outro país, ele foge, corre para uma embaixada, pronto, ali ele está abrigado, ali ele está seguro, e as autoridades daquele país não podem violar a embaixada, porque isso é um crime terrível, né, nas leis internacionais, violar uma embaixada de um outro país. Então vamos lá, falando isso, nós como embaixadores de Cristo, nós representamos Cristo, certo? E as leis que nós vivemos aqui, ainda que estamos em uma dimensão terrena e natural, aqui na terra, as leis que vigoram em nossas vidas são as leis dos céus. Certo ou errado, irmãos? Então, quando eu fiz aquelas 12 perguntas para vocês, e nós concordamos, e eu falei, bom, essas respostas, as perguntas e as respostas, elas servirão como o alicerce para o ensinamento que nós estaremos introduzindo. Então hoje nós vamos continuar com essa mesma visão. Eu fiz só uma introdução para nós meditarmos nessa mesma visão. Aí antes de nós falarmos acerca de Jesus, do que Jesus falou sobre a generosidade como princípio do reino, nós entendemos que a generosidade é o princípio de fé em ação, certo? Ela não é uma opção, é um dever, é um compromisso que nós assumimos com os céus, representando a Cristo, certo? Então veja, os recursos, aí para introduzir, na verdade, o ensinamento de hoje, eu vou fazer uma única pergunta, para a gente introduzir. Eu coloquei aqui, falando agora de mim, cada um de vocês fala de vocês. Vamos lá. Eu vejo os recursos que possuo como propriedade pessoal ou como um instrumento do reino de Deus? É uma pergunta. Os meus recursos, os recursos que eu possuo, eu nem posso usar essa expressão, os meus recursos, porque eu não tenho absolutamente nada. Certo? Dentro do princípio bíblico, eu não tenho nada. E é interessante que há um verbo, o verbo judaico, ele substitui esse eu tenho, né? Não existe essa expressão no original hebraico. A expressão é li, quer dizer, o eterno criou para mim. O eterno, ou seja, tudo que nós temos não pertence a mim. Deus, ele me proporcionou, por exemplo, eu vou usar uma expressão, o carro que você tem, ele não é teu. O Eterno criou para você usar, para você desfrutar, mas tu precisa entender
que este carro, este veículo é dele, não é seu. Você entendeu isso, irmãos? Que a casa que ele preparou para você, a casa não é sua, é dele, mas ele criou para você usar e você desfrutar, porque toda boa dádiva vem dele, tá certo? Então veja, tudo provém dele. Se ele tirar o oxigênio do meu pulmão, eu caio durinho aqui na frente de vocês. É assim que nós entendemos, irmãos? É assim? Me ajudem aí. É assim mesmo que nós entendemos? O que é que vale mais? $1 bilhão ou um pulmão sadio, que é um pulmão doente, né? E tanto faz, né? E Marcos? O que é que vale mais, Marcos? $1 bilhão ou um pulmão sadio? O que, Marcos? Flávio? Pulmão, né? Vocês perceberam que a gente às vezes valoriza tantas coisas materiais e a gente tem tanta riqueza que o Eterno nos deu e a gente não valoriza? Vocês perceberam? Às vezes a gente, né? A gente fica só, né? Então nós entendemos dessa forma, que tudo provém dele, certo? Aí vamos lá, eu falei aqui, ó, mandamentos da lei e o ensino de Jesus sobre generosidade. Eu vou passar aqui rapidamente. O que é que a lei mosaica falava? Ó, dos 613 mandamentos da lei mosaica, entre 45 e 55 eram mandamentos relacionados à generosidade e o cuidado social com as viúvas, órfãos, estrangeiros e pobres de forma geral. A lei não apresenta caridade apenas como sentimento, mas como sistema econômico, prática comunitária, disciplina espiritual. Por isso, profetas como Isaías e Jeremias ligam fidelidade, o culto a Deus, o cuidado com o vulnerável. Então ele liga, não está separado uma coisa da outra. Se você, quer ver só, vamos ler agora, coloca aí, abra sua Bíblia no livro de Isaías, eu vou deixar aqui aberto, abra sua Bíblia no livro de Isaías, logo no capítulo 1, vamos meditar um pouquinho o que disse Isaías, em relação, e é interessante, olha o que é que diz o versículo 3, ó, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas o meu povo, mais Israel, mais o meu povo não tem conhecimento, o meu povo não entende. Eu faço essas perguntas para vocês, para nós concordarmos e chegarmos a uma conclusão acerca de verdades que não podem ser mudadas na nossa vida, aquilo que é fundamental, que é essencial para a sobrevivência espiritual de qualquer homem e de qualquer mulher. Sem isso, nós certamente estaremos fadados a fracassar e a falhar no meio da caminhada. Mas vamos continuar aqui, ó. Olha o versículo. Se o animal irracional conhece o seu dono, conhece a manjedoura, e o meu povo não me conhece. Às vezes a gente professa com a boca, mas as nossas ações estão muito longe. Há um grande abismo entre aquilo que falamos, professamos e de fato o que vivemos. Olha o que diz o versículo 9. Se o Senhor dos Exércitos nos não deixara algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhante a Gomorra. Aqui há uma advertência, uma comparação com o povo, com aqueles que se diziam pertencer ao povo de Deus, mas com as suas ações, as suas práticas, a sua insensatez, se comparavam a Sodoma e a Gomorra. Olha o versículo 11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e de gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes perante mim.
quem requereu isso das vossas mãos, que viesses pisar os meus átrios? Olha o versículo 15. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Esse sangue aqui, irmãos, está revelando a infidelidade do povo, está certo? Aí verso 16, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Aí o verso 18, vinde então e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então vocês estão vendo a importância da generosidade, como que Deus, ele se preocupou em deixar estabelecido critérios para que os mais favorecidos não esquecessem dos mais pobres. Como, por exemplo, um dos mandamentos era que o dono do plantio, não sei nem se é plantio que chama mesmo, é plantio? Me ajuda aí, quando se planta lá e tem aquela grande lavoura, a cega, né? O dono da cega, o dono do plantio, como você queira chamar, eles não deveriam colher 100% daquilo que a terra produziu. Eles tinham que colher e deixar os cantos. Os cantos não podiam ser colhidos, porque os cantos ficavam para os pobres entrar naquela cega e rabiscar e colher. Lembra lá de Ruth? Quando ela ia rabiscar na terra, quando ela foi rabiscar na terra de Boaz, era lei, era um mandamento da lei. O dono da terra, o dono da cega, o dono do plantio, não podia colher 100% do campo, tinha que deixar os cantos. Outra coisa, as espigas que caíssem da sua mão, ele está colhendo aqui, está colhendo, caiu uma espiga, opa, vai pegar, não, eles não podiam se abaixar e pegar a espiga. Aquela espiga que caiu da mão era uma providência divina para alguém que vinha atrás para rabiscar a terra e ter alimento na sua casa. Vocês sabiam disso? Havia um mandamento que aqueles que prosperassem, aqueles que enriquecessem, eles não deveriam emprestar o seu dinheiro com usura para o necessitado. Vocês sabiam disso? Mandamento da lei. Então existiam critérios que Deus estabeleceu, o próprio Deus estabeleceu. As famílias, os chefes das famílias, tinham por obrigação de entregar suas ofertas. As primícias da colheita, colhiam e levavam até o sacerdote. Levavam até o templo. O lugar determinado para entregar as primícias era lá no templo. As primícias era para entregar no templo. O que sobrava, vamos dizer que 90% do que sobrava, ficava ali para o chefe, o dono da cega, e os 10% que ficasse ali dos cantos, e o que caía da mão ficava para os mais pobres. Isso estabelece para nós um grande princípio bíblico, e eu não posso deixar de ensinar isso a vocês, porque é através desses princípios, da observância desses princípios, que Deus visita os meus celeiros, que Deus me galardoa através da observância desses princípios. Até aí tudo bem, irmãos? Vocês estão entendendo? Então veja, ainda Isaías no capítulo 10, é o capítulo 10 de Isaías, eu estou falando para vocês que não se separava o culto
as práticas religiosas, a liturgia do culto, aliás, né? Não a liturgia, mas as leis cerimoniais, os mandamentos acerca do culto, de como o crente deveria comparecer diante de Deus, Flávio, não separava dos mandamentos da generosidade. Porque se o crente fosse oferecer o culto, os seus sacrifícios, as suas orações, e deixasse de observar este mandamento, com o cuidado com os pobres, com a generosidade, é menino pentecostal, viu? É meu neto, isso aí é pentecostal até o tutano. Dá água para esse menino, para ver se ele calma. Então leva ele ali e dá um suco para ele, para ver se esse menino fica, né, uma bênção. Mas veja, o culto, ele só era aceito se os crentes estivessem alinhados também com esses princípios e esses mandamentos, tá certo? Capítulo 10, versículo 1 e o versículo 2. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivãs que escrevem perversidades, para prejudicar os pobres em juízo, e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, e para despojarem as viúvas, e para roubarem os órfãos. Mas que fareis vós outros no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos? Com tudo isto, a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Vocês estão vendo? Qual que era a consequência? Amados, e quando a igreja, quando a liderança, porque quando nós falamos da igreja, parece que a gente fala da instituição. E um dia eu falei para uma pessoa, um líder, um pastor, em uma situação que aquilo me comoveu, subiu uma ira no meu coração, uma ira santa no meu coração, em que uma viúva estava abandonada à sua própria sorte, o esposo faleceu, a viúva abandonada, e nos foi procurado, e a gente jamais poderia deixar uma viúva desamparada. E depois de um tempo, eu fui conversar com essa pessoa que era o responsável pela viúva, e ele disse: pastoreio não é profissão, é vocação. Ela não tem direito de nada. Nós não temos obrigação nenhuma em sustentar ela que vai trabalhar. Uma mulher já idosa. Eu falei: mas como eu, sendo igreja, sabendo do que diz a palavra de Deus, posso negligenciar uma situação como esta, e depois subir no púlpito e ensinar a palavra de Deus, e cultuar sabendo que tem uma viúva aqui que está correndo risco de ser despejada, não sei se ela terá o remédio para comprar, aliás, o dinheiro para comprar os seus remédios, ou se ela tem a água, a luz. E eu fui despejando um monte naquela situação, eu digo: mas não tem problema, porque nós vamos cuidar dela por tempo indeterminado, não porque nós somos bonzinhos, não é isso, mas é uma obrigação da igreja, é um compromisso, porque tem muita gente negligenciando aquilo que é fundamental, essencial, mas sobe no púlpito, é um moralista, né? Sobe no púlpito, parece que vai subir para o céu com roupa e tudo, mas deixa de observar aquilo que é essencial. São princípios eternos que não podem ser mudados. Tem muitas referências aqui, mas eu vou ler somente mais uma ou duas referências. Vou ler aqui Jeremias. Jeremias 22:3, coloca aí. Se puder colocar aqui, fica até mais fácil para os irmãos acompanhar. Jeremias 22:3.
olha o que aqui diz aqui o texto. Eu vou ler, ó. Assim diz o Senhor: exercei o juízo e a justiça, e livrai o espoliado da mão do opressor, e não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Deus, Ele sempre preocupado com a justiça, a ser observada entre os órfãos, viúvas, os estrangeiros, e vai por aí fora. Aqui são muitas referências que tem aqui. Eu não vou ler muitas das referências, mas eu vou aqui concluir, porque a gente já vai partir para falar sobre Jesus, tá? Aqui eu estou falando só sobre a lei, que são mais ou menos entre 45 e 55 mandamentos que falam só sobre generosidade, a responsabilidade, a ligação entre o cumprimento desses mandamentos e também as leis cerimoniais que deveriam ser uma coisa andar junto com a outra. Então, em vez de aparecer como um único mandamento de caridade, a lei distribuía a generosidade por várias áreas da vida diária: assistência aos pobres, justiça econômica, proteção da viúva e do órfão, empréstimos justos, partilha agrícola, libertação de endividados, porque o endividado ele tinha que trabalhar um determinado tempo, mas quando chegasse aquele tempo ele tinha que ser libertado e não ficaria devendo mais nada para os seus tutores. Isto representa aproximadamente entre 7% e 9% da lei, um número significativo dentro da Torá. Então veja, a declaração de fé dos judeus, esses princípios e esses mandamentos eram muito claros para eles, e eles levavam isso com muita seriedade. E Jesus não combateu os fariseus, os saduceus e os escribas por essas práticas, não. Ele não fez isso, mas ele combateu porque eles faziam isso para se apresentar diante dos homens. Eles tinham obrigação, segundo a lei, para fazer isso. Mas, pelo outro lado, eles faziam para ganhar o aplauso do povo. Então, isto é um perigo. Fazer essas coisas, né? Desviar isso como um foco para ser aplaudido, para dizer eu sou o bonzinho, ou então fazer a esmola diante dos homens. Porque hoje, a maioria, hoje a gente vê as pessoas dando uma cesta básica, e quando elas vão dar uma cesta básica, sabe o que faz? Dá a cesta básica, um monte de gente tirando foto. Parece político em dia de campanha eleitoral. Não é assim? Estou falando de igrejas. Cada cesta básica que se dá, e tira aquele monte de foto, não sei o que, aquela coisa toda, e posta e lá vai, e faz todo um evento. Irmãos, isso é antibíblico. Já está ganhando, ou seja, já está recebendo a sua glória. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Eu sei que é uma palavra dura, porque é uma palavra que acaba mexendo naquilo que normalmente a gente está tão quietinho, né? A gente está tão acomodado com essas coisas, com esses assuntos, mas tem que ser falado. Precisa ser falado, precisa ser ensinado. Vim aqui só e falar, pegar um texto bíblico de avivamento e fazer os irmãos pular por cima desses bancos, isso é maravilhoso. Mas isso não edifica, não cria tutano na vida espiritual do crente, para o crente, na verdade, ser fortalecido. O que cria tutano, irmãos, é a Bíblia como um todo. Todos os assuntos têm que ser falados, porque senão ficamos comendo somente pipoca, saltando igual pipoca, e o alimento sadio mesmo, que nos mantém de pé, é negligenciado. Então nós precisamos sim pegar o babatenon, né, o babatimão, como em alguma região. Você sabe o que é isso? A ferida está aberta, pega-se aquele remédio, aquele babatinon, coloca na ferida, aquilo arde, que é uma beleza. Mas aquilo dói. Agora mais não, porque nem o metiolate agora tem dor mais, né? Até o metiolate agora também não arde mais. Mas aquele negócio doía, rapaz. Só que era uma coisa. Depois que passava a dor, já começava a criar uma casca. No outro dia, daqui a pouco, aquela casca já começava até a cair. Quando pensar que não, nós já estávamos sarados.
Assim é a palavra. Dói, mas tem que ser falado. Amém, irmãos? Então se alimente com a palavra, receba a palavra, deixe ela descer para o seu coração e passe a ser não só um observador, mas um cumpridor da palavra de Deus. Agora veja o que Jesus falou a respeito dessa fé em ação, que é a generosidade. Antes de ensinar sobre ofertas, bens ou partilha, Jesus estabeleceu o fundamento de toda a vida do reino: o amor ao próximo. Ele declara que esse amor não é secundário, mas inseparável do amor de Deus. E nós lemos aqui a referência, o capítulo 22, verso 37. Amarás o Senhor, é o Shema Israel. Ora, diga a Israel: o Senhor é o único Deus. É a declaração de fé de Israel: o Senhor é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. É o mandamento de Jesus. A partir desse princípio, Jesus revela que a generosidade não é um ato isolado, mas a expressão prática do amor, a expressão prática da fé em ação. Ou seja, eu não posso ficar só no discurso em relação às minhas obrigações com a igreja, com a comunidade da fé. Não só a comunidade da fé, mas também, primeiro é verdade, a comunidade da fé. Coloca aí, por favor, Efésios, capítulo 6 e o verso 10, se não me falha a memória. Eu acho que é Efésios 6 e 10. Coloca aqui, por gentileza. Quando o apóstolo Paulo, ele fala, Gálatas 6 e 10. Eu falei Efésios, mas é Gálatas 6 e 10. É isso mesmo? 6 e 10. Então, enquanto tempo... É isso mesmo, é 6 e 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente... Então, eu tenho que fazer o bem a todos, mas eu tenho que priorizar primeiro quem, irmão Raimundo? Os domésticos da fé, a igreja, não é isso? A membresia da igreja. Primeiro os domésticos da fé. Pastor, mas eu tenho um parente lá que é um endemoniado, eu não posso ajudar ele? Pode. Desde que você ajude primeiro os domésticos da fé, aí você pode ajudar ele. Mas primeiro os domésticos da fé. Vocês entenderam, irmãos? Mas veja agora, Gálatas 5 e o versículo 14. Coloca aí Gálatas 5 e 14. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Na verdade, para corroborar aquilo, o ensinamento de Cristo. Porque toda lei se cumpre numa só palavra. Toda lei se cumpre em uma só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque toda lei se cumpre em uma só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eita, que palavra dura, né? Que palavra difícil de nós engolirmos. Que palavra difícil para deixar ela descer ao coração. Porque tem dia que a gente não consegue suportar nem a nossa imagem no espelho. Tem dia que nós olhamos para a esposa olha para o marido e sai faísca. Agora, amar o próximo como a nós mesmos não é uma opção, é um dever, é uma obrigação. A generosidade com o próximo não é uma opção, é a fé em ação, é a fé expressa, é um mandamento divino. Foi o próprio Jesus quem disse isso. O Shema de Israel, a declaração de fé de Israel, é exatamente isso: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Aí Paulo vai repetir isso em Gálatas 5,14. Resume tudo isso em uma só expressão: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí vem a pergunta: será que de fato
nós estamos levando isso a sério, ou pelo menos considerando isso na nossa forma de viver, no nosso modo de viver? Será que estamos considerando isso? Será que estamos orando? Porque se nós estamos considerando, nós precisamos fazer o quê? Orar a Deus. Senhor, muda o meu coração. Senhor, coloca amor no meu coração pelo meu próximo. Senhor, coloca amor no meu coração para com meu irmão. Eu falei esses dias aqui, parece que nós deixamos de ser um hospital, um lugar de cura, para ser um tribunal, um lugar de juízo. Em vez de usar de misericórdia para com os nossos irmãos, nós queremos ser como juízes, e Deus não nos, na verdade o Senhor não entregou, não nos habilitou como juízes, não, de forma nenhuma. Ele disse: vocês serão irmãos, e vocês serão meus discípulos, se vocês se engalfinharem um ao outro. Não é assim que está dizendo o texto? Vocês serão meus discípulos se vocês puxarem o cabelo dos outros, se espancarem, se esbofetearem. É isso que o texto está dizendo? O que é que o texto diz? Vocês serão meus discípulos se fizerem o quê? Vocês serão meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Eita, meus irmãos, como é difícil. Sim, irmão Raimundo. Essa sua pergunta, na verdade, foi a pergunta de um fariseu. Não foi a pergunta do fariseu? A Jesus? Mas quem é o meu próximo? Ele querendo se safar, disse: mas quem é o meu próximo? Aí Jesus conta uma história. A Jesus, qual foi a história? Um certo homem, ele descia de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho caiu na mão dos salteadores, os quais lhe esbofetearam, tiraram as suas vestes e lhe deixaram meio morto. Aí continuou o texto: por esse mesmo caminho descia quem? Um sacerdote, e vendo, passou de largo. Mas também descia desse mesmo caminho um sacerdote. E eu ministrei sobre isso, a mensagem de Jesus através das parábolas. Vocês lembram disso? Que eu falei para vocês? Quem era aquele homem sem nome? Representa toda a raça humana, todos os homens de todas as épocas. Ali o significado: ele desce de Jerusalém para Jericó, ele vira as costas para Deus, ele sai do lugar da bênção e ele entra em um declínio, porque geograficamente isso tem todo sentido. Jerusalém está edificada sobre os montes, e virar, na verdade, sair de Jerusalém e descer para Jericó era virar as costas para Deus. Aponta para Adão, o homem caído, aponta para toda a raça humana caída, aponta para a lei, aponta também para a classe sacerdotal. Na verdade, conta a história de toda a raça humana, a parábola do bom samaritano, que não é a mensagem de hoje, mas ela responde a pergunta do irmão Raimundo: quem é o meu próximo? Né? Aquele que usou de compaixão, aquele que usou de misericórdia. Porque o texto diz o seguinte: mas um samaritano que ia de viagem, ele não descia como sacerdote, como levita e como aquele homem. Ele não descia, ele não estava em declínio espiritual, ele tinha uma missão. Mas um samaritano, se você parar e meditar e refletir no texto, eu não vou voltar a falar sobre essa parábola, mas aquela parábola, ela deixa um exemplo maravilhoso para nós. Não é verdade? Amém? Realmente, é difícil amar lá fora, mas é difícil amar aqui dentro. É difícil, na verdade, até amar aqui dentro. Há momentos difíceis. É por isso que eu tenho que levar isso em consideração e orar ao Senhor para Ele preparar o meu coração e me preparar, né, para eu conseguir
superar essas pressões, essas crises, só assim eu vou me tornar um melhor servo. Só assim você vai se tornar uma melhor serva. Só assim nós encontraremos um propósito real de servir a Deus, desta fé em ação. Vocês estão entendendo, irmãos? A meia hora ali já me apertou, praticamente já terminou o meu tempo. Então veja, aí Jesus disse, o amor ao próximo se manifesta na entrega. Para Jesus, amar não é apenas sentir compaixão, mas agir em favor do outro. Por isso, ele ensina que o reino de Deus opera pela lógica da entrega e não do acúmulo. Dai, olha, coloca aí, 6:38 de Lucas, 6:38. A generosidade não empobrece, ela reposiciona o coração nos valores do reino e rompe com a idolatria de bens, ou seja, os bens na verdade não mais nos têm, somos nós que temos os bens. Olha o que diz o texto: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Vocês estão vendo, irmãos? É a lei da reciprocidade. Dai e ser-vos-á dado. Cuidar do necessitado é servir ao próximo, disse Jesus. Cuidar do necessitado, aliás, é servir ao próprio Cristo. A generosidade não empobrece, ela reposiciona o coração dos valores do reino de Deus e rompe com a idolatria de bens. Cuidar do necessitado é servir ao próprio Cristo. Jesus eleva o cuidado com o próximo ao mais alto nível espiritual, afirmando que toda ação de misericórdia dirigida ao necessitado é recebida por ele mesmo, como se fosse uma ação pessoal entre o indivíduo e o próprio Cristo. Coloca aí Mateus 25:40. Mateus 25:40, já vou finalizar com... já vou partir aqui para a conclusão. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, quando fizerdes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Vocês estão vendo, irmãos? Quando você faz, quando você cumpre este ato, este mandamento, é como se você estivesse fazendo isso ao próprio Senhor Deus, ao próprio Senhor Jesus. Mas vamos continuar aqui para a gente concluir. Uma fé que não gera compaixão é incoerente com o reino. Jesus confronta qualquer espiritualidade que confesse fé, mas não se traduza em amor prático. O apego aos bens, aquilo que é material, a indiferença ao sofrimento e a busca por segurança material revelam um coração desalinhado com o propósito, com o reino de Deus. Porque onde está o vosso tesouro? Nós lemos a referência a semana passada, Mateus 6:21. No ensino de Jesus, fé sem compaixão não é fé madura, e espiritualidade sem generosidade é apenas aparência religiosa. E eu vou finalizar aqui fazendo a pergunta novamente para nós: os recursos que possuo, como eu os considero como propriedade, como minha propriedade pessoal, ou como recursos do reino de Deus? Tudo que Ele me proporcionou, de quem de fato é? É meu ou é dele? Porque se eu digo que é dele, e eu não honro esses princípios, eu sou o que mesmo? Eu sou o que mesmo? Estou vendo os crentes meio tímidos aqui em responder. Se eu confesso, se eu digo que os recursos que eu possuo é dele, se eu falo que eu sou apenas mordomo do que ele confiou a mim, mas pelo outro lado, eu não pratico isso, não há uma ação, eu sou o que mesmo? Mentiroso. E quem é o pai da mentira? Ei, rapaz, o negócio só aperta para o nosso lado, né? Se a gente não tomar cuidado, vocês estão vendo que a gente precisa meditar e refletir muito nessas coisas. Eu falei a semana passada, no nosso devocional, que ou nós somos servos de Deus, discípulos de Cristo, ou nós somos servos do adversário e discípulos do adversário. Não existe ali um meio termo. Ou nós fazemos parte de um povo, ou fazemos parte de outro povo.
ou eu sou discípulo de Jesus para ir morar no céu, ou eu estou trilhando o caminho do diabo para ir morar no inferno. Que Deus tenha misericórdia de nós, que sejamos discípulos de Cristo. O justo é como a luz da aurora, ele vai resplandecendo, resplandecendo, até se tornar dia perfeito. Por bondade, por misericórdia, pela graça de Deus, ele tem nos sustentado, e com todas as nossas limitações, nós estamos fazendo força para ir morar no céu. Fique de pé em nome de Jesus, para nós terminarmos com uma oração. E que essa palavra possa ficar refletindo, meditando em cada coração. Amém?